Caros alunos e caras alunas de Apex, recebam mais uma vez as boas-vindas a mais um tutorial de estatística. Esse é o nosso 9º tutorial da nossa série e o terceiro sobre estatística inferencial. Nós já sabemos que a estatística inferencial é uma continuação da estatística descritiva básica, etapa essa na qual nós vamos, a partir dos dados de nossa amostra, fazer generalizações para a nossa população. A estatística inferencial usa um processo probabilístico, a matemática das probabilidades, para nos autorizar a fazer generalizações a partir dos nossos dados amostrais para uma população. E também para podermos fazer previsões sobre uma determinada população a respeito da nossa amostra. Nós, é claro, não podemos ou não queremos analisar toda a população referente a uma pesquisa que fazemos. Então, dessa população retiramos uma amostra, analisamos os dados dessa amostra na estatística descritiva e então analisamos novamente os dados dessa amostra na estatística inferencial para falar não só sobre ela, mas sobre a população de onde ela foi retirada. No presente tutorial, vamos ver especificamente o teste de hipótese Q². O Q², como aprendemos no tutorial anterior, o 8º tutorial da série, o 2º sobre estatística descritiva, é um teste de hipótese que permite a comparação entre proporções e a associação entre variáveis com as seguintes características. Variáveis que são tomadas como unidade de medida categorial, são, portanto, categorias nominais ou ordinais, por exemplo, aceitável versus inaceitável, unidades de medida categoriais nominais, ou unidades de medidas categoriais ordinais, como, por exemplo, nível superior, nível médio e nível fundamental. Nesse tutorial especificamente, vamos trabalhar com medidas categoriais que são binárias e não com aquelas que são terciárias ou quaternárias, etc. Vamos trabalhar especificamente com oposições entre duas unidades, por exemplo, aceitável ou inaceitável, total de erro, total de acerto, sim ou não, ruim ou bom, etc. Unidades de medida categoriais, são categorias, não são números, e são binárias, não são 3 ou 4 ou 5 comparações. Sobre unidades de medidas numéricas, nós vamos ver outros tutoriais, e sobre proporções que não são binárias, embora trabalhem com categorias nominais ou ordinais, nós vamos ver em outro tutorial, possivelmente sobre análise da regressão. No presente, veremos o Q² para medidas de proporção entre unidades categoriais binárias. O que é o Q²? Para começar pelo nome, nós já vimos que o Q desse Q² é o X, né, que corresponde a isso daqui, ó, o X da letra grega, né, que é pronunciado Ki em português, né, ou Chi em inglês. Em inglês, a versão de Q² é o Chi². Então, nós vamos ver o valor de X, o valor de Ki, nessa proporção quadrática, que estão outras letras gregas no masculino e no feminino, aliás, no masculino e feminino, no maiúsculo e no minúsculo, de diversas representações, algumas inclusive bastante utilizadas em psicolinguística e em estatística de uma maneira geral, né? O próprio psi aqui, ó, é a fórmula da própria psicologia, né, que nós utilizamos no logo do Apex, inclusive. O mi, a letra grega minúscula, é usada para fazer referência ao desvio padrão, à média da população, né? O desvio padrão é o sigma minúsculo, e várias outras letras maiúsculas ou minúsculas gregas são utilizadas na estatística e na psicolinguística. Então, o que é esse x? Porque faz o cruzamento, nós sabemos, né? O x com essas duas pernas fazendo cruzamento entre proporções, que em sua matemática mais básica é o somatório, também é uma letra grega, né, o sigma maiúsculo, do total de dados observados menos o total de dados esperados, elevados ao quadrado e divididos pelo total somatório dos dados esperados. A lógica desse dado observado e o dado esperado e o observado de fato
é dada pela lógica do teste de hipótese, não é? Se nós temos lá a hipótese nula para caracterizar, por exemplo, duas oposições binárias, a hipótese nula nega a diferença entre essas duas variáveis, digamos assim, então nós vamos esperar uma distribuição x, que no caso é 50%, no caso de uma distribuição apenas binária, não é? E depois comparar isso com o que de fato ocorreu. Então imagine que você jogou uma moeda várias vezes para o alto para querer verificar se essa moeda é viciada. A hipótese nula é que ela não é viciada, então a nossa expectativa, os dados esperados é que a proporção de cara ou de coroa seja 50%. Então qual é o tipo de dado esperado que nós temos nesse tipo de experimento? E qual foi o dado observado de fato, o que apareceu lá quando nós jogamos? E aí, a partir desse cálculo, total observado menos o esperado ao quadrado dividido pelo somatório do esperado, é o que vai nos dar uma resposta da matemática do Q quadrado, x elevado ao quadrado. Há diferenciações da fórmula do Q quadrado a depender dos diferentes tipos de Q quadrado que são aplicados, mas a fórmula básica é essa daqui. Como fazemos o Q quadrado na nossa pesquisa em psicolinguística? É possível tratar todos os dados de todos os participantes de uma vez na nossa tabela do Excel usando o Action. Mas é aconselhável, tanto para o uso do Action, quanto para a nossa visualização dos dados, que nós utilizemos no teste do Q quadrado tabelas de contingência. O que são essas tabelas? Elas são também chamadas de tabelas 2x2 e tabelas de dupla entrada. Por quê? Porque nessas tabelas nós vamos usar colunas e linhas, as células dentro de cada linha, para identificar as condições do nosso experimento e os valores que nós obtivemos em nosso experimento. Por exemplo, imagine aqui um experimento com duas condições, que tenha como variável dependente também só dois valores, o valor positivo ou negativo, né? O aceitável ou inaceitável, o acerto ou o erro. Nesse caso, nós vamos ter duas colunas, uma para cada condição, e células abaixo desse nome, da condição, células nessas respectivas colunas, que vão se referir aos valores positivos ou negativos da nossa escala binária. Então, por exemplo, na condição 1, colocaremos nessa respectiva célula o total dos valores positivos. Na célula seguinte, considerando agora esta coluna da condição 2, os respectivos valores positivos, é a mesma coisa com os valores negativos. Essa célula, contemplando essa linha dos valores negativos para essa coluna, dessa condição, e essa célula contemplando os valores negativos dessa condição, nessa coluna. Faremos então essa distribuição. A distribuição da tabela de contingência para dados binários. Após os valores positivos e negativos, na verdade, devemos listar a soma de ambos, dessa célula com essa, para verificarmos o total dos valores de positivos e negativos de cada condição, né, que devem então ser conferidos para que tenhamos então um total matematicamente possível. Isso aqui eu tenho 100 e aqui 50, então o total tem que ser 150 aqui, e aqui também, se vamos comparar condições que distribuem exatamente na mesma quantidade de dados. Como é que isso fica estruturado, uma tabela dessa fica estruturada com um exemplo ainda abstrato, né? Suponhamos um experimento com duas variáveis, A e B, duas variáveis independentes, e com dois níveis em cada uma dessas variáveis. Nós vamos ter o nível 1 e o nível 2 para a variável A, e o nível 1 e o nível 2 para a variável B. Nós vamos então ter um experimento 2x2, o que vai nos dar 4 condições experimentais. São essas condições que vamos representar em cada coluna da nossa tabela de contingência. Então, venho nessa primeira coluna e listo o exemplo, a condição 1, aqui a condição 2, aqui a condição 3, aqui a 4. E agora, considerando as linhas de cada coluna, eu vou listar o total dos valores positivos de cada condição e também o total dos valores negativos de cada condição, fazendo a soma, encontrando o total de valores, a soma entre positivos e negativos, em cada uma das condições. Novamente, vamos trabalhar aqui como variável dependente unidades binárias, sim ou não, certo ou errado.
negativo, positivo, aceitável, inaceitável, etc., para construir esse tipo de tabela de contingência. Entenderam? Ou querem um exemplo mais concreto, mais real? Vamos ver um exemplo real de uma pesquisa que eu fiz com uma orientanda minha de iniciação científica no ano de 2012. Esse trabalho já tem então um tempo. E consistia justamente num julgamento imediato de aceitabilidade com unidades binárias, né, com dados, então, categoriais, nominais, no caso, e binários, aceitável e inaceitável. Qual era o tipo de experimento? Um experimento sobre o tipo de orientação para referentes em posição de sujeito ou em posição de tópico de tipos particulares de anáfora. Anáfora nula ou anáfora pronominal. Como é que essa ilustração é útil para a gente? Vamos ver. Temos aqui uma disposição idêntica ao do exemplo mais abstrato que eu apresentei à frente. Aliás, que eu apresentei atrás. Temos apenas duas variáveis independentes, que são a posição do referente e o tipo de anáfora remetida a esse referente. Cada uma dessas variáveis independentes possui dois níveis. A variável independente posição do referente se divide em posição de sujeito ou posição de tópico, e a variável tipo de anáfora se divide em anáfora pronominal ou anáfora zero. Se trata, mais uma vez, de um experimento 2x2, que nos dá 4 condições experimentais. Sujeito, pronome, sujeito, sujeito zero, tópico, pronome e tópico zero. Né, do cruzamento dos níveis de cada variável independente, tiramos as nossas condições. E como variável dependente, temos um julgamento categorial binário. Aceitável, o valor positivo, e inaceitável, o valor negativo. Sobrando aqui uma... Está errado aqui a minha tabela, né? Aceitável é o valor positivo e inaceitável é o valor negativo. Só para ilustrar com dados, né, mais claros, né, na primeira condição nós temos então sujeito com retomada pronominal. Uma frase seria: aquela secretária de vermelho disse que o diretor demitiu ela. Sujeito referente, anáfora pronominal. Na segunda condição teríamos ainda o referente na posição de sujeito, mas a anáfora nula, anáfora zero. Uma frase ilustrativa: aquela secretária de vermelho disse que o diretor demitiu. Na terceira condição, o referente agora na posição de tópico com retomada pronominal. Aquela secretária de vermelho, o diretor disse que demitiu ela. E por fim, referente na posição de tópico e retomada com o pronome zero, anáfora nula. Aquela secretária de vermelho, o diretor disse que demitiu. E o que nós queríamos ver era qual é a intuição dos participantes da nossa tarefa com relação a cada uma dessas condições. A minha intuição é que há uma distribuição assimétrica aqui entre a anáfora na posição de sujeito e a anáfora na posição de tópico. A nossa intuição na época da pesquisa era que tópico e sujeito vão se diferenciar no tipo de articulação de anáfora, né? A minha intuição, não sei se é igual a de vocês, é que a utilização do pronome é mais característico na retomada do sujeito, enquanto a retomada com anáfora nula é mais característica quando o referente está em posição de tópico. Considerando essas 4 condições dessas duas variáveis, a nossa tabela de contingência seria essa daqui. Ó. Teria lá então 4 colunas, uma para cada condição, e 2 linhas para os julgamentos aceitável ou inaceitável de cada condição. A terceira para a soma geral. Como é que eu ia fazer agora para preencher essa tabela e a partir dela fazer a minha estatística descritiva e também a estatística inferencial? Eu iria lá no meu banco de dados, que aí depende de como é que você fez o seu experimento, pode ser simplesmente um monte de folha de papel, se o experimento foi feito com papel e caneta, ou pode ser uma fórmula do Excel, que, por exemplo, o Google Forms te deu. O que é que vai acontecer? Você vai lá nessa fonte de dados, conferir o valor respectivo de cada interseção aqui, por exemplo, essa célula que o cursor está mostrando é a interseção de aceitável e sujeito pronome, e assim por diante,
preencher cada uma das células fazendo o cruzamento. O total eu tenho que dar de antemão para verificar se a minha soma está correta, se eu coletei os dados corretamente, se a soma é certinha. Nesse experimento, como eu tinha 30 participantes e cada um deles emitiu 4 julgamentos para cada uma das condições, eu vou ter 120 julgamentos para cada condição. Não todos, é claro, de todos os sujeitos, mas 48 julgamentos, considerando as 16 frases experimentais, as 32 distratoras, para cada participante. Então, cada participante, na verdade, me deu 16 frases. E como eu tive 30 participantes, eu vou ter, então, um total de 16 frases experimentais, não é? Fora as distratoras. 16 julgamentos experimentais, fora os julgamentos distratores. Então, eu vou ter 120 no total de cada coluna. Aí eu vou lá e olho qual foi o total de julgamento aceitável para a condição sujeito mais pronome. Vou lá e olho, foi 85, aí lanço 85 aqui na tabela. Aí vou lá, e qual foi o total de julgamento inaceitável? Na mesma condição, sujeito pronome. Aí eu vou lá, olho o meu banco de dados e digo, foi 35. Eu somo aqui e vejo que está correto, né? 120 é a soma de 85 e 35, sigo em frente para a segunda condição. Olho lá o meu banco de dados e vejo que sujeito 0 recebeu 40 julgamentos aceitáveis e 80 inaceitáveis. Vou lá em frente na minha tabela e vejo que tópico pronome apresentou 62 julgamentos aceitáveis. Isso aqui não é proporção, hein, gente? Isso aqui é o total nominal. Isso aqui é a frequência absoluta, né? 62 julgamentos aceitáveis e 58 inaceitáveis. E, por fim, a minha última condição recebeu 110 julgamentos aceitáveis e 10 como inaceitável. Então aqui a gente já tem a nossa tabela de contingência completa, com todos os dados. Posso conferir a soma e ver que está tudo certinho, não errei na hora de contar os dados, está tudo aqui simétrico, ponto para análise inferencial e antes a análise descritiva. Se fizesse uma análise descritiva, eu poderia ver que os dados são distribuídos de maneira diferente, né? A olho nu já poderia ver o tópico 0, muito mais aceitação do que tópico pronome que todo o resto, né? E sujeito pronome é o que tem menos rejeição. O que tem mais rejeição é sujeito 0. Mas o que isso quer dizer em termos da nossa teoria? Aí é a discussão lá sobre o que um estudo sobre tópico e sujeito tem a ver, porque eu quero discutir. É um assunto fora dos nossos limites da estatística. E se eu fizesse a análise descritiva, teria essa apresentação da frequência absoluta. Está me indicando uma grande quantidade de aceitação de tópico 0, mais uma quantidade aqui meio a meio, quase 62, está bem perto ali do nível da aleatoriedade, né, de aceitação de tópico e pronome. Será que isso aqui comparado a isso é diferente? Será que esse daqui comparado a esse é significativamente diferente em termos estatísticos? A gente já sabe o que é a diferença significativa em termos técnicos, né? E finalmente essa proporção de 85 nesse conjunto de dados aqui aceitáveis. Mesmo que eu fizesse uma estatística descritiva considerando os percentuais, teria uma indicação, parece que o 0 é a estratégia preferida para tópico e o pronome é a estratégia preferida para sujeito, mas é preciso fazer a análise inferencial correta e não me basear apenas no olho nu, né? 92 contra 58, aqui a diferença é boa, aqui a diferença é pequena, então será que quando é sujeito e 0 nunca é aceitável, raramente é aceitável, mas quando é tópico pronome é aceitável meio a meio, ou isso daqui é significativamente diferente, por exemplo, da hipótese nula? Enfim, precisamos fazer um teste de hipótese para interpretar, à luz da probabilidade, essa distribuição de frequência da nossa estatística descritiva. Como fazemos isso? Com o Q². O Q², na verdade, é um conjunto de análise da nossa distribuição binária. A primeira parte desse conjunto, ou o primeiro teste do Q² é o teste da aderência. Nesse teste nós vamos ver se existe uma aderência dentro da condição e entre as condições que nós vamos analisar. O que significa aderência? Se os nossos juízos binários são aderentes, ou seja, se eles são iguais, se eles não se distinguem,
né? Ou se, pelo contrário, se distinguem, são diferentes, não são aderentes, não estão juntos, né? Num primeiro momento, o que nós queremos ver é se há diferença na proporção de julgamentos, aceitável ou inaceitável, dentro de cada condição. Nós vimos que esse experimento tem 4 condições. Então, nós íamos pegar uma a uma, aqui está a primeira, numa tabela desse tipo, a condição na coluna, o julgamento na linha, e verificar, dentro de cada condição, se essa proporção 85 contra 35, por exemplo, nesse caso, né, é uma proporção aderente ou não. A hipótese nula é que seja aderente. Os dois vão ser lá meio a meio. É quase como assumir que a moeda não é viciada, não é? E a hipótese alternativa é que não são aderentes, é que elas vão ter diferença, vão se distribuir diferentemente. A olho nu, já parece que eu consigo negar a hipótese nula, né? Parece que aqui é diferente disso, elas não estão no mesmo nível. Mas, a olho nu, a gente pode ter alucinações, né? Vamos olhar na estatística inferencial se essa diferença é significativa. Então, faria isso para cada uma das condições do meu experimento. Essa é a tabela que você tem que ter para fazer a aderência por condição. Mas nós também fazemos a aderência entre condições, 2 a 2, comparando uma com a outra para ver se elas são aderentes, ou seja, se elas são iguais. Se a distribuição dentro de uma condição é igual à distribuição da outra condição, comparando 2 a 2. Igual em termos significativos, né? Olhando aqui, tópico e pronome, essa condição aqui, teve 62 aceitações. E tópico e 0, teve 110 aceitações. Então aqui eu tenho uma condição, aqui é outra condição. Quero ver se 62 é diferente de 110 no universo de 120 julgamentos, né? E aqui mais uma dupla de condições, o sujeito 0 e o tópico pronome, 45 e 62. Aqui isso daqui, 45 aceitável para sujeito 0 e 62 para tópico pronome. Será que isso aqui é aderente? É a mesma coisa? Ou será que são distintos em termos significativos? Faria essa oposição 2 a 2, dupla a dupla, para as 6 condições, não é? Teria então um conjunto de 6 combinações. Essa é a tabela para fazer a aderência entre condições. Notem que é diferente da tabela dentro da condição. Na tabela dentro da condição, a coluna são as condições, as linhas, os dados, aceitável e inaceitável. E na aderência 2, entre condições, a coluna passará a ser o meu dado de referência, o total de aceitabilidade no total de lances, né? E a linha, as condições que eu estou comparando, 2 a 2. Memorizem aí, essa é a tabela para aderência dentro da condição e essa a tabela para a comparação da aderência entre condições. Vamos fazer daqui a pouquinho a aderência número 1 e a aderência número 2 do exemplo que vocês acabaram de ver lá sobre a anáfora referente a posições sintáticas. Por enquanto vamos falar ainda abstratamente. Se a aderência é o primeiro teste do quadrado, qual é o segundo? O segundo é a homogeneidade. O teste da homogeneidade serve para verificar se as condições do nosso experimento revelam variáveis que são homogêneas, ou seja, variáveis que são iguais. Essa é a hipótese nula. Né? As variáveis que nós pegamos não têm diferença, são homogêneas. E o que nós queremos ver é se essas variáveis consideradas isoladas, uma variável, outra variável, se elas, pelo contrário, são heterogêneas, se elas se comportam de maneira diferente, negando então a nossa hipótese nula e assumindo a hipótese alternativa da diferença. Então nós temos aqui as tabelas do Q quadrado da homogeneidade. Lembra que no nosso exemplo nós temos duas variáveis, e aqui está então a primeira variável, que é a posição do referente, com seus dois níveis, ó, tópico e sujeito. Então você veja que aqui eu não estou falando do tipo de pronome, porque essa é uma outra variável que vai estar do lado de cá, mas estou falando só do nível de aceitação e inaceitação
dos níveis da variável posição. E aqui, os níveis da variável tipo de retomada. A retomada pronominal e a retomada zero. A linha vai indicar a quantidade aceitável ou inaceitável de cada nível de cada variável, aqui. E aqui, mais uma vez, os níveis de aceitação e inaceitação de cada nível da variável posição. Então, se você estivesse trabalhando aí com, por exemplo, total de acerto e de erro na escola 1 e na escola 2, eu teria só uma variável, a escola, mas se eu tivesse de acordo com a idade 1 versus a idade 2, então aqui eu ia colocar o tipo de escola, escola 1 e escola 2, e o total de acerto e de erro na proporção, e aqui a idade, que seria a minha segunda variável, a idade 1 e a idade 2 e o total de cada uma delas. Não é? Então vejam que essa planilha é semelhante à primeira, da aderência. Nas colunas eu tenho os níveis da variável, a diferença é que lá eu estou trabalhando com as condições, aqui eu estou trabalhando com as variáveis. Né? Nas colunas, os níveis da variável, e nas linhas, os dados de cada um dos níveis dessa variável. Retomando, então, essa é a tabela para aderência do tipo 1, dentro da condição, coluna com a condição, com combinação entre as duas variáveis, não é? Linha para o total de aceitação e inaceitação. Para aderência do tipo 2, na coluna eu vou ter o total de aceitável e o total de lance, e na linha cada condição, comparando condição 2 a 2. A aderência, então, é para a condição, numa condição sozinha e entre condições. A homogeneidade é para ver a variável isolada, separada uma da outra. Aqui uma variável com seus níveis, e aqui outra variável com seus níveis. Se o meu experimento tivesse mais de uma variável, então eu teria, mais de duas variáveis, desculpem, então eu teria 3 tabelas dessas, uma para cada variável, cada uma com o seu nível. Ok? Esse é o segundo tipo de Q². E o terceiro é o teste da independência. Bom, se no teste de aderência eu vi o efeito dentro da variável e entre as variáveis, no teste da homogeneidade eu vi o efeito, se há, da variável. Duas variáveis no caso do meu experimento. Agora eu quero ver se essas variáveis têm relação uma com a outra, se elas são dependentes ou se são independentes. A hipótese nula, já podemos perceber, é de que elas são independentes. Não há dependência entre as variáveis. Cada uma funciona do seu jeito, uma não interfere na outra. E o que eu quero ver é isso. Cruzando as variáveis do meu experimento, considerando as duas agora, se a proporção de aceitação e de negação dentro de cada uma é dependente. Se uma varia conforme a outra varia também. Ou seja, o total de aceitação do sujeito tem relação com o total de aceitação do pronome? Nessa coluna, quer dizer, essas duas colunas aqui, nas colunas nós vamos representar uma variável, então aqui os dois níveis da variável posição do referente, e nas linhas vou representar outra variável. Nessas duas linhas aqui, então, estão os níveis da variável tipo de retomada, entenderam? Aqui uma variável com seus dois níveis, aqui outra variável com seus dois níveis. Então eu vou cruzar essa variável na coluna com essa variável na linha e verificar se há relação entre o que eu encontro aqui nessa interseção entre os dois. O que eu quero ver? Se o meu julgamento depende da combinação entre variáveis, ou se não, se ele independe da relação entre variáveis. Vejam que a tabela é um tanto diferente, nós não temos aqui espaço para colocar agora tanto a aceitação quanto a inaceitação. Colocamos uma unidade de referência, que quase sempre é o valor positivo. Então aqui 85 é o total de aceitação do sujeito e do pronome. 62 é o total de aceitação do tópico e do pronome, assim por diante. 40 é o total de aceitação de zero de sujeito e 110 o total de aceitação entre tópico e zero. Essa é a nossa tabela cruzada para o teste da independência. Rememorando agora os três tipos de tabela. Essa é a tabela da aderência dentro da condição. Essa é a tabela da aderência entre condições. Essa é a tabela
da homogeneidade com variáveis separadas. E essa é a tabela da independência com variáveis combinadas. Ok? Como é que rodamos isso no Action, né? Depois de você montar todas as suas tabelas respectivas? Nós vamos então, trabalhar com a referência da nossa tabela de contingência, fazendo os testes respectivos. Então vejam aqui, a tabela de contingência está aqui para nos dar o nosso referencial. E para fazer a aderência por condição, eu peguei aqui, ó, 1, 2, 3, 4. São 4 condições, elas estão separadas. Os dados estão todos aqui separadinhos, agora eu quero ver como analisar a diferença entre proporção nesses dois conjuntos aqui, ó. 85 contra 35, 110 contra 10, 62 contra 58, 40 contra 80. Como que eu faço isso? Nosso velho amigo Action, lá no canto esquerdo a estatística básica e aqui embaixo proporção. Não é? Como fazer a análise da aderência por condição. Condição a condição. Action, estatística básica, proporções. E aí o Action automaticamente me pergunta, é uma amostra única ou é uma amostra dupla, né? Bom, a gente vai olhar uma condição só por vez, então é amostra única. Quando fizermos a segunda aderência entre condições, vamos comparar 2 a 2 todas as condições. Então vamos fazer a análise de 2 amostras, né? A amostra 1 vai ser uma condição e a amostra 2 outra condição. E faremos isso combinatoriamente até esgotar a combinação entre todas as condições do experimento. Então vamos lá. Quero fazer a aderência por condição, Action, estatística básica, proporções. Uma amostra. E aqui o Action vai me dar a possibilidade de usar os dados completos. Se eu tiver aquela lista com todos os dados de todos os participantes, um por um, ou se eu tenho uma tabela organizada como essa daqui, que é a tabela de contingência. O que eu vou dizer para o Action? Eu tenho os dados resumidos, porque eu tenho a minha tabela de contingência. E aí quando eu faço isso e quero fazer a análise da aderência por uma condição, então vocês vejam que ele nem me dá a possibilidade de selecionar as células que eu quero analisar. Ele já pergunta qual é o número de sucesso, que é o dado observado, né? E qual é o número de ensaios, que é o total de julgamentos, no meu caso, que é o total de lances que aconteceram no jogar da moeda para o alto, por exemplo. Então aqui, os meus participantes me deram uma quantidade X de aceitação num universo de 120 julgamentos. Vou começar por essa condição que está aqui, ó, sujeito mais pronome. Qual é o total de aceitação dessa condição? 85. E qual é o universo de lances, o total de ocorrências em que esse 85 ocorre? Bom, 120. Eu quero ver se 85 é significativamente diferente de 35 no universo de 120. E aí eu não preciso colocar 35 porque ele vai saber automaticamente, né, que no universo de 120, se o número de ensaios de sucesso é 85, o número de insucesso é 35. O número de aceitável é 85, então o número de inaceitável é 35. Poderia usar a métrica invertida, poderia colocar aqui o 35 que daria no mesmo. 35 em 120, né? A ideia é essa, pegar um índice de referência, nós quase sempre pegamos o aceitável e pedimos para o Action calcular se essa proporção em 120 é significativa à sua negação, né? Se 85 e 35 no universo de 120 são significativamente diferentes. E aqui eu vou escolher qual teste que eu quero. Eu quero que quadrado está aqui, ó, teste do que quadrado de person. Então eu seleciono, né? Por padrão vem um outro teste, que é o TCL, que não é o que nós vamos usar. Nós selecionamos aqui que quadrado. Não selecionamos a correção de continuidade para esse caso, não vai ser necessário, e esgotamos o que devemos fazer nessa coluna do que quadrado. Vamos para a outra. A outra vai determinar dados que nós estamos analisando. Quais são os dados que nós estamos analisando, né? Qual o nível de confiança que nós estamos adotando? É padrão na psicolinguística 95. Não vamos mexer aqui. E qual é a hipótese nula para esse tipo de dado que nós estamos aqui usando? Bom, a hipótese nula aqui é que não haveria diferença. Então, seria meio a meio, né? 60 para cá e 60 para cá, o que seria então 50% de chance de cada ocorrência. Então, 0,5 é a hipótese nula. 50%. Se fosse diferente, se nós tivéssemos, por exemplo,
uma previsão diferente de meio a meio, fosse uma previsão de 1/4, por exemplo, então eu teria aqui 0,25 e assim por diante. Continuando, qual é a hipótese alternativa? A hipótese alternativa é que não é meio a meio, que é outra coisa. E nós podemos dizer se temos uma hipótese de que é menor do que isso ou se é maior do que isso. No caso particular, nós apenas estamos assumindo que é diferente, sem indicar qual é a direção da diferença. Se é menor, um bicaudal, um monocaudal para um lado, ou maior, um monocaudal para o outro lado. Nós estamos dizendo que pode ser tanto para um lado quanto para o outro, só quero que seja diferente, não é? Não preciso especificar aqui, nesse experimento particular, qual é a direção da diferença. Mas se eu tivesse uma previsão específica sobre a diferença, tem que ser maior, tem que ser menor, marcaria isso nessa caixa de diálogo. Aqui não é necessário fazer isso por causa da natureza deste experimento em particular. E aí vamos pedir uma nova planilha, a gente já sabe, senão o Excel iria ficar bastante confuso, né, porque bastante desorganizado, porque o Action iria plotar os seus resultados em algum lugar aqui, eu não lembro mais onde estava o meu cursor, e isso poderia enfeiar a minha tabela. Eu peço para que ele dê uma tabela, uma nova planilha que vai aparecer aqui embaixo com o que ele vai fazer aqui. Entenderam? Então, estou fazendo a aderência dessa condição aqui. Sujeito pronome 85 por 35. Coloquei aqui 85 por convenção no universo 120, pedi o que quadrado, mantive aqui o padrão, 95 de nível de confiança e meio a meio na hipótese nula, porque se trata de julgamento binário, e não tenho diferença, não tenho previsão se é monocaudal, tenho a previsão não tenho previsão de se é monocaudal direito ou à esquerda, então faço a previsão do bicaudal, indico que quero apenas ver a diferença e dou a nova planilha e clico OK. O Action faz o cálculo, vejo que aqui apareceu a nova planilha. Primeira coisa, nomear isso daqui, ó. Vou colocar aqui a aderência da condição sujeito versus pronome, né? Para que eu possa depois encontrar os meus dados na respectiva planilha. Senão eu vou ficar com um monte de planilha aqui dentro, né? E aí depois qual é qual vai ficar difícil, inclusive porque vocês vão ver que aqui não tem o nome das condições. Ele pegou só o dado ali que eu digitei porque é um julgamento binário, né? Então veja, eu tive lá 85 contra 35, aqui está a proporção, que me dá, ó, 70 contra 29, e aqui estão os dados que realmente nos interessam, não é? A estatística, que é o valor do Q quadrado, 20 e 83, o grau de liberdade, que é uma informação antiga, né, pouco usada hoje em dia para identificar valores do Q quadrado, porque isso aqui identificava antigamente a coluna respectiva em que nós deveríamos encontrar o p-valor, mas como se trata de um software e não de um livro para encontrarmos resultados já em tabelas pré-analisadas, né, nós já podemos ver o p-valor diretamente aqui. Vejam que aqui esse p-valor é bastante pequeno, né? Ele é, como está mostrando aqui a letra, um valor, a letra E, né, um valor representado exponencialmente. E que esse valor exponencial quer dizer? Que após a letra E, que indica o exponencial, há 6 números zero. Aqui em cima, por acaso, o Excel conseguiu traduzir isso de uma maneira decimal, né? Vejam que aqui, antes do 5, eu tenho 6 zeros. Então, o p-valor aqui é igual a 0,000005. E o que vem depois, né, um valor exponencial. Os outros tipos de informação, né, a hipótese alternativa é diferente de meio, o nível de confiança é 95, mas o que não interessa basicamente é isso daqui, ó, o p-valor é bastante baixo e nós já sabemos que isso aqui significa que essa proporção, 85 contra 35, é uma diferença significativa, né? Então os nossos participantes estão julgando significativamente como aceitável essa nossa condição primeira. Há diferença entre 85 e 35 nessa, e 35 nessa condição. Nós refutamos a hipótese nula. Não há aderência, elas estão diferentes aqui nessa condição. E aí eu faria a mesma coisa para todas as condições, uma a uma. Não vou fazer a mesma coisa com cada uma, porque senão esse tutorial vai ficar muito grande. Vamos olhar só essa condição aqui, para ilustrar. Como é que eu faria então a aderência dessa condição? Mesma lógica. O action, estatística básica, proporção de uma amostra. Digo que os meus dados são resumidos
E aí eu digo qual foi o total de sucesso, número de aceitação, e qual foi o total de julgamentos. O total, então, é 120, eu já sei, não é? Não está aparecendo, mas está aqui na linha de baixo. E o total de aceitável nessa condição é 62. Então, vou colocar aqui 62 em 120, se isso é aderente ou não. E aí eu digo que eu quero que quadrado, não, vou pedir a correção, assumo 95% de nível de confiança, com a hipótese nula de meio a meio. Não haveria diferença entre os dois, porque a chance é de 50% para cada uma. Vou dizer que a minha hipótese alternativa é bicaudal, tanto faz se é menor ou se é maior, porque eu não tenho, nessa pesquisa específica, previsão para que o meu valor fosse menor do que a hipótese nula ou maior do que a hipótese nula. Peço uma nova planilha e dou OK. Aqui nós vimos a condição tópico-pronome, então eu venho aqui e coloco aderência de tópico versus pronome para depois conseguir identificar na minha planilha onde está o dado que eu encontrei. E aí vejo aqui a descrição do teste, 62 contra 58, então tem essa proporção em percentual, 51% do lado de cá e 48% do lado de cá. Está aqui o valor da estatística, o grau de liberdade e o nosso p-valor. Vejam que o p-valor é bem alto, 0,71, muito longe de 0,05, né? O que significa que nós não rejeitamos a hipótese nula nesse caso. E que aqui, então, há aderência entre os valores dessa condição. O que significa dizer que não há diferença significativa entre 62 e 58. Quando a condição é tópico e pronome, as pessoas aceitam ou negam na mesma proporção. Não há efeito dessa condição na nossa pesquisa. Essa, então, é a lógica da aderência por condição. Tudo bem? E nós já sabemos que precisamos fazer outros tipos de análise no Q². O segundo tipo de análise é a aderência entre condições. Como é que isso é feito? Temos aqui ainda a nossa tabela de contingência de referência. Agora nós vamos colocar cada condição em contraste com a outra. Quero pegar essa condição e comparar com essa condição e comparar com essa, e essa condição e comparar com essa. Veja que isso vai nos dar 6 comparações. Essa condição com essa, uma. Essa condição com essa, duas. Essa condição com essa, 3. Essa com essa, 4. Essa com essa, 5. E essa com essa, finalmente, 6. Teremos 6 condições, teremos 6 cruzamentos entre as 4 condições. Por isso que eu tenho essas 6 tabelas aqui, ó. 2 a 2. Ó. Sujeito com pronome contra sujeito com zero. Sujeito com zero contra tópico com pronome. Sujeito com pronome contra tópico com pronome e assim por diante, fazendo as 6 combinações possíveis dessas 4 condições. Eu venho aqui e preencho a célula com o valor respectivo, não é? Sujeito pronome teve quanto aceitável? Sujeito pronome teve 85 aceitável. E sujeito com zero? Está aqui, ó, o sujeito com zero teve 40 aceitável, então eu coloco aqui. Sujeito com pronome, eu já sei 85, e tópico com zero, 110. Aí eu preencho aqui, todos com um total 120, não é? Então, preencho todos. Uma vez que tenha todos preenchidos, já posso fazer a análise da aderência entre condições. 2 a 2. Né? São 6 aqui, porque, por acaso, eu tenho 4 condições. Se eu tivesse apenas 2, então, seria muito menos, né? Seria só uma. Mas, se eu tenho mais, serão mais cruzamentos. Como é que eu faço, então, a homogeneidade... Desculpa, a homogeneidade daqui a pouquinho. A aderência entre as condições. Action de novo, estatística básica e proporções de novo. Mas nós vimos, lembra, que a amostra única, quando nós estamos olhando uma condição, e agora nós estamos olhando 2 a 2. Então, eu vou pedir 2 amostras. Mais uma vez, eu vou dizer para o Action que os meus dados estão resumidos. Eu montei uma tabela de contingência e não peguei todos os dados numa coluna que estão todos os participantes com cada julgamento individual, né? Cada condição, cada estímulo, um número, 0 inaceitável e 1 aceitável, por exemplo. Não, já analisei isso e lancei na minha tabela. Então, os dados são resumidos. E aí eu vou ver aqui, então, nessa tabela, onde estão as condições 2 a 2, todas as tabelas, mas cada dupla por vez, e vou selecionar esse conjunto aqui, ó. Pedir para o
action layer e dizer qual é o total de sucesso. O total de sucesso na coluna aceitável, que são os meus julgamentos, né? Ó. 85 sucesso significa 85 aceitável no universo de 120 tentativas. E aqui 40 aceitáveis no universo de 120. Né? Então vou perguntar a ele se tem diferença entre essa condição e outra, ou se não, se elas são aderentes. Né? Mais uma vez, olha, do outro lado agora, o que eu quero ver? O teste do Q quadrado. Não é o TCL, que é o teste do Q quadrado. De novo, mantenho o meu nível de confiança em 95 e a minha hipótese alternativa em relação à hipótese nula é de que o meu dado será diferente do aleatório e não maior ou menor. Então mantenho diferente e peço uma planilha nova. Entenderam? Venho aqui nesse conjunto de dados que dá a distribuição dessas duas condições, seleciono esse conjunto de dados, mando o action layer e digo onde estão os sucessos e os ensaios. São 120, que é o total de ensaios, e o sucesso é o total que eu estou tomando como referência para aceitável. Então ele vai verificar que se 85 e 120, 40 e 120 são diferentes, porque eu estou assumindo apenas a diferença, não maior ou menor. E aí peço uma nova planilha. O action fez aí o cálculo todo. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Vou segurar a minha ansiedade de olhar os dados e vou dar um nome aqui na tabela para eu não me perder depois. Vou colocar a aderência entre as condições que eu julguei. Quais foram as condições que eu comparei? SP contra S0. Aí vem aqui a aderência de sujeito pronome versus sujeito zero. Pronto. Codifiquei aqui a tabela para que eu não me perca depois. Né? Foi isso mesmo? Sim, ó, sujeito pronome, sujeito zero. Os resultados estão aqui. O que ele está dizendo, então? Está aqui a proporção, quantidade de cada uma e a proporção no conjunto de dados. E aqui, o conjunto de informações do Q quadrado. O que nós precisamos é disso daqui, da estatística do cruzamento entre as duas condições e o seu p-valor. Vejam que o p-valor, de novo, é muito pequeno. Né? Olha, é exponencial, está ali o E de novo, e 0,9, ou seja, 9 zeros antes do primeiro número. Então aqui, ó, tá vendo? 608, aqui, ó, 6, vou assumir porque eu selecionei lá em cima, mas eu tenho, quantos? Tem 9 zeros antes do 6, ó, então tá aqui, o 6 começa essa casa decimal, mas antes eu tenho 9 zeros à esquerda. Então é um p-valor bem baixo, dizendo que essas duas condições aqui, sujeito pronome e sujeito zero, são muito diferentes, né? Elas não são homogêneas, elas são bastante heterogêneas, como o teste está me dizendo. Então eu fiz a aderência entre essas duas condições. Vamos fazer agora a aderência entre essas duas aqui, só para a gente ver? Não vamos fazer todas as 6, então o nosso tutorial vai ficar muito longo. Vamos fazer entre essa daqui, ó, 40 e 62. Então como que eu faço? Estou pegando então sujeito zero e pronome, tópico pronome. Estou pegando então, ó, tópico pronome, cadê? Essa com sujeito zero, com essa. Vou comparar então essa daqui com essa daqui. Como que eu faço então? Action, estatística básica, proporções, duas amostras. Eu quero comparar duas condições. Estou fazendo a aderência entre condições. Os dados são resumidos. Eu digo para o Action, eu tenho uma tabela de contingência. Se eu deixar isso aqui selecionado, significa que eu não tenho uma tabela de contingência. Venho aqui, seleciono, inclusive o nome, ó, aceitável e total, e pronto, foi selecionado. O que significa? Aceitável foi quantas vezes a pessoa disse aceito, ou seja, o número de sucesso, e total, a quantidade de vezes que ela julgou a frase. Mando o action layer e digo, qual é o total de sucesso? Ou seja, quando as pessoas disseram sim ou não, aceito ou não aceito. É a coluna com aceitável. E o total de ensaios, obviamente, só poderia ser o total. Não quero TCL, eu quero Q quadrado, não vou pedir a correção, assumo 95% de nível de confiança e quero apenas dizer que seja diferente, não tenho uma hipótese se é maior ou menor. Peço uma planilha nova e dou OK. Estou comparando zero, sujeito zero com o tópico pronome. Dou OK, vem o resultado, nomeio a planilha para não perder de novo. Aderência de sujeito zero versus tópico com pronome. São essas duas condições que eu estou opondo, essas daqui, não é?
Dou o nome para não me perder. E o que eu vejo lá? A quantidade, a gente já sabe que é 40 contra 80, tá certo, 120, no total. Proporção em percentual, o conjunto de dados 2 por linha, não é? E aí, o que eu tenho aqui? O p-valor, desculpa, a valor da estatística, do cálculo estatístico, 8,25. O grau de liberdade, se eu tivesse que confrontar isso, uma tabela para encontrar o p-valor. E aqui o p-valor, que também é baixo. Vejam, 0,004, é menor do que 0,05. Então, qual é a resposta? Tem diferença entre 40 e 62. Não há homogeneidade entre sujeitos zero e tópico pronome. As duas são diferentes, apesar da diferença não ser tão dramática quanto essa diferença aqui, ou mesmo essa daqui, né? Há algumas diferenças que são bem dramáticas e outras que são mais próximas. Então, aqui também há heterogeneidade. Nós negamos a hipótese nula eu falei homogeneidade daqui a pouco, estou ansioso para fazer homogeneidade. Então aqui não há aderência, não é, entre as duas condições, elas são diferentes, elas refutam a hipótese nula. E aí faria isso agora para cada uma das oposições restantes e teria o meu Q quadrado de aderência para cada condição. Primeiro, condição por condição, depois, cada condição por vez. Vamos finalmente para a homogeneidade. Estava ansioso para chegar aqui. Na homogeneidade, a gente vai pegar, então, as condições e não as... justamente o contrário. Nós vamos pegar as variáveis e não as condições, porque as condições é da aderência. A aderência a gente vê condição sozinha e duas condições combinadas. Na homogeneidade e na independência, a gente não vai olhar a condição, vai olhar a variável que nós controlamos, né? Então, cada condição dessa é o resultado da combinação de duas variáveis, né? Então, aqui sujeito é um nível da variável posição e pronome é um nível da variável tipo de retomada. Aqui tem duas variáveis combinadas, né? Agora aqui eu vou separar cada uma delas. O que eu tenho nesse universo aqui? Só a variável posição, ó. Todas as aceitações e todas as negações da posição em tópico. E daqui da posição de sujeito, porque eu tenho só tópico e sujeito. Não estou falando da variável retomada de pronome. E aqui o contrário, aqui eu só tenho a retomada, não estou falando da posição. Então aqui eu tenho só os dados da outra variável, isolados, né? Como eu chego até aqui? Bom, olhando a minha tabela de referência, minha tabela de contingência. Considerando tópico, onde o tópico aconteceu? Aconteceu aqui e aqui. Tem tópico aqui e tem tópico aqui. Qual é o total de aceitação do tópico? É isso mais isso, né? Então são 172 as ocorrências de aceitação quando tem tópico. Não interessa a outra variável, isso vai aparecer aqui embaixo. E quando é que eu tenho sujeitos? Tenho sujeito aqui e aqui. Veja que o sujeito ocorre nos mesmos ambientes em que o tópico aconteceu, por isso eu posso separar. Então, quantas aceitações eu tenho de sujeito? Tenho 85 mais 40, o que dá 125. Né? A negação está aqui, ó, 58 mais 10 para o tópico, 68. E a negação para o sujeito está aqui, ó, 80 mais 35. E aqui embaixo a mesma coisa, só que com a outra variável. Quantas aceitações eu tenho quando a variável é pronome? Veja que tem pronome aqui e tem pronome aqui. Nessa coluna tem pronome, nessa coluna tem pronome também. Quantas aceitáveis eu tenho para pronome? 85 mais 62, que vai me dar 147. E quantos inaceitáveis? 35 mais 58, que vai me dar 93. Estou montando então a minha tabela para fazer a homogeneidade dessa condição, tipo de anáfora, né? Falta falar então agora do zero. Quando é que tem zero? Nessa coluna tem zero, nessa coluna tem zero também. Então 40 mais 80, não, 40 mais 110, que é o aceitável, 150, e 80 mais 10, que é o inaceitável, 90. Entenderam? Qual a lógica por detrás disso? Eu quero ver se, quando o meu sujeito diz sim, se ele está distinguindo essa variável, que é a posição. Ele diz sim quando é tópico em relação ao quando é sujeito, e depois a mesma coisa, mas com essa condição. Ele diz sim quando é pronome e não quando é anáfora, quando é zero. Vamos ver. Aqui a gente está vendo já uma proximidade visual, né, na estatística descritiva. Então aqui a gente está até achando, ó, isso aqui provavelmente não vai negar a hipótese nula. Mas aqui a diferença já é maior, não é? Mas será que aqui vai dar? Bom, como fazer isso? De novo, no action, pedir a
análise do Q quadrado, só que dessa vez nós não vamos lá em proporção. Aqui proporção só para aderência. Onde é a proporção da homogeneidade? Aqui na tabela cruzada. Então vamos em Action, Estatística Básica, Tabela Cruzada para fazer a homogeneidade. Vocês vejam que aqui já aparece já até o nome do teste, olha. Independência ou homogeneidade. Nós queremos agora homogeneidade dessa condição e depois dessa. Não dá para fazer as duas de uma vez. Vamos fazer a homogeneidade da primeira condição, desculpa, da primeira variável, não é? Que é a posição do referente. Tem os dados resumidos, lembra? Eu tenho uma tabela de contingência e eu vou selecionar os dados, eu quero selecionar os dados todos, né? Tanto com o nome da linha quanto o nome da coluna. Veja que aqui tem o nome da linha e o nome da coluna. Então vou selecionar tudo. Ó. Selecionei tudo que está aqui na primeira variável. Mando ele ler e ele já sabe, né, qual é o fator que está na coluna, o tópico ou o sujeito e qual o fator que está na linha. Aceitável, aceitável. Não preciso selecionar nada porque aqui ele já sabe automaticamente o que está na coluna e o que está na linha. Eu quero a independência ou homogeneidade? Quero a homogeneidade. Quero o quê? Q quadrado, Fisher ou McNamara? Quero Q quadrado. Mais uma vez, vou pedir para ele colocar os dados na coluna, numa nova planilha, para não haver confusão na planilha onde está a minha tabela de contingência. Ok? Dados resumidos da tabela cruzada. Seleciono o conjunto de dados e peço a homogeneidade. Dou OK. Você já sabe. Controlo a minha ansiedade e vou dar um nome para a planilha, para não haver confusão. Eu vou colocar aqui homogeneidade da variável posição. Homogeneidade da variável posição. Aí eu vou ter então o cruzamento de todos os dados. Aqui estão os dados conforme foram plotados lá, aceitável para cada um dos níveis dessa condição. A proporção, 35% de aceitável aqui, contra 14%, proporção no total, né, dos 240 dados. A proporção por linha. O que nos interessa, que é o Q quadrado. E os cruzamentos, né, até apresentados graficamente. Todos os cruzamentos possíveis lá na nossa tabela cruzada. Né? Cruzamento do tópico aceitável com tópico inaceitável, do tópico aceitável com sujeito aceitável, tópico inaceitável com sujeito inaceitável, tópico aceitável com sujeito inaceitável, tópico inaceitável com sujeito aceitável. Todos os cruzamentos aqui para ele me dizer se tem diferença entre inaceitável e inaceitável nessa variável. E o veredito está aqui, nessa tabelinha que vai nos dar o que realmente nos interessa. O valor da estatística, o grau de liberdade, e o nosso valor, que mais uma vez é muito baixo. Vejam, ó, é exponencial, tem a letra E. Então, ó, 5 zeros antes do primeiro dígito à direita. Então, ó, 5 zeros e o nosso primeiro dígito foi diferente de zero. Então, é um valor baixo de probabilidade. Né? Isso significa que esse resultado aqui aconteceria por acaso, né? Esse resultado aqui aconteceria se não houvesse efeito dessa variável. Se não houvesse homogeneidade, né? se houvesse homogeneidade, se não houvesse heterogeneidade, somente em 0,00001% dos casos. Então, é mais sensato abraçar a hipótese alternativa de que há o efeito dessa variável, que há heterogeneidade, e negar a ideia de que ela seja homogênea, igual a outra. Não é? Vamos fazer a homogeneidade, então, agora dessa outra variável? Como que faz? Action, estatística básica, tabela cruzada. E o que eu quero é a homogeneidade. Os meus dados estão resumidos, eu tenho uma tabela de contingência e eu quero essa variável aqui. Ó. Vou selecionar todos os dados. Perceberam? Todos os dados, inclusive esse em branco, que poderia deixar escrito aqui a aceitação, né, ou sei lá o que, podia dar um número para essa coluna, mas o Q quadrado vai ignorar, que eu não pus isso aqui. Quando ler, ele já sabe tudo que está selecionado aqui. Eu quero que o quadrado dá homogeneidade para essa variável numa nova planilha e dou OK. Seguro a minha ansiedade de ver os dados logo e ponho o número da planilha para não me enrolar depois. É a homogeneidade do tipo de anáfora
Vou colocar aqui a homogeneidade da posição e agora a homogeneidade da outra variável, que é a anáfora. Estão aqui a proporção da tabela cruzada por linha e por coluna. Todos os cruzamentos, assim, ó, lembra que o quadrado vai fazer isso, ó, vai cruzar tudo, né? Todas as proporções de cruzamento, inclusive com as representações gráficas e a interpretação final nessa janelinha aqui. O valor da estatística, o grau de liberdade e o p-valor. Vejam que o p-valor é 0,85, então muito maior do que 0,05. O que isso significa? Que essa variável é homogênea, não há efeito dessa variável. A variável tipo de retomada, tipo de anáfora, não interferiu no julgamento dos nossos participantes. Mas a posição nós vimos que sim. Então parece que a posição é relevante para o cara dizer sim ou não, aceito ou não aceito. Mas o tipo de anáfora, não. Ok? Essa é a interpretação à luz do teste de hipótese da nossa análise da homogeneidade entre as variáveis, né? Vejamos agora, então, a independência, que significa ver o quê? Se a correlação entre essa variável, tipo de retomada, que não tem efeito sozinha, nós vimos aqui, com essa outra variável, que nós vimos que tem efeito sozinho, se combinadas elas fazem efeito. Ou se não, se elas são independentes, né? A hipótese nula é aquela de que não há relação, elas são independentes. Eu quero testar a independência. A hipótese alternativa é que elas não são independentes, né? Que elas são, portanto, dependentes, que elas atuam em conjunto. Como é que eu preencho isso daqui? Com a mesma lógica da homogeneidade. Olho lá, onde tem tópico? Tem tópico aqui e tem tópico aqui, né? Quando é que eu tenho tópico para pronome, cruzando, né? Tópico para pronome eu só tenho aqui, então é 62. Quando é que eu tenho sujeito para pronome? Sujeito para pronome eu só tenho aqui, então é 85. Onde que eu tenho tópico para zero? Tópico eu tenho aqui, zero está aqui, não tenho mais tópico para zero no lugar, então é 110. Onde que eu tenho sujeito para zero? Sujeito para zero está aqui, 40. Coloquei os aceitáveis, então aqui eu tenho o total de julgamentos aceitáveis considerando as duas variáveis, né? Sem separá-las por condição. Então vou fazer agora o teste da independência. Como eu faço o teste da independência? Action, estatística básica, no mesmo lugar onde eu faço a homogeneidade, tabela cruzada. Só que agora vejam, eu vou usar esse fator aqui de cima, eu quero a independência, não quero mais homogeneidade, essa eu já fiz. O resto é igual, os meus dados estão resumidos, porque eu tenho a tabela de contingência, e eu venho aqui e seleciono tudo, né? Vou selecionar esse conjunto aqui, essas 3 colunas com 3 linhas. Selecionei tudo, peço para o Action ler, se ele já liberou aqui é porque ele conseguiu ler. Não vai me pedir para selecionar o que está aqui, porque isso já é dedutível pela organização da tabela. E eu quero o que quadrado da independência. Peço a nova planilha e dou OK. Aguardo o final do cálculo e nomeio a planilha. Coloco aqui independência. E aí, como eu sei que a independência é entre as duas variáveis, não preciso dizer quais são, né? E tem aqui a proporção, mais uma vez, a comparação, o cruzamento de todas as proporções daquela nossa tabela, inclusive com representação gráfica. Nós podemos olhar isso a depender da nossa argumentação, no trabalho, no artigo, na tese, etc. Mas o que interessa mesmo está nessa janelinha aqui, olha. O que eu tenho então? O valor da estatística. O grau de liberdade a gente nunca vai usar, não é? E o valor do p-valor. Então está lá um p-valor muito baixo, né? Novamente exponencial, com 7 zeros à esquerda. Então é 0,6 zeros, né? Considerando todos os zeros, né? 1 antes da vírgula e 6 depois da vírgula, porque são 7 à esquerda e depois o número 1. Aqui o Excel não nos traduziu esse exponencial. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer então que as nossas variáveis não são independentes. Nós negamos o teste da independência, né? Negamos a hipótese nula. A hipótese nula é que elas não são dependentes, que elas são independentes. Então, o teste nos mostrou que o nosso participante vai escolher o tópico como aceitável ou inaceitável de acordo com o tipo de pronome que aquele se veicula, o tópico. E a mesma coisa com o sujeito.
A escolha do sujeito, como aceitável ou não aceitável, varia conforme o tipo de retomada que ele tem. Isso é interessante por quê? Porque a variável retomada não tem efeito sozinha. A variável posição do referente tem efeito sozinho, mas a variável tipo de pronome não tem, tipo de retomada não tem efeito sozinha, mas tem efeito quando conjugado com a outra variável. Isso é um resultado interessante para a pesquisa. Né? O que isso quer dizer? Vai depender lá do trabalho da Carla com o Eduardo, né? Os dois aí fizeram um artigo, acho que a Carla pode olhar agora aquele trabalho que ela fez lá na seção científica e entender melhor o que ele queria dizer. Ok? Bom, então o Action faz o estudo aí que nós vimos, a aderência dentro da condição, a aderência entre condições, a homogeneidade das variáveis e a independência das variáveis. Como reportar os resultados que aparecem lá? Nós vimos que o Action nos dá um montão de coisa. O que a gente deve dizer, basicamente, no nosso artigo, na nossa tese, na nossa dissertação? Como reportar os resultados? Discursivamente, é só dizer se as diferenças foram significativas ou não. Por exemplo, a diferença entre a proporção de aceitação e de negação na condição X, ou seja, na sua aderência, né, dentro da condição, a diferença é significativa ou não é. 85 contra 35 é uma diferença significativa ou não é. Dizemos isso discursivamente. E aí, logo depois de dizer discursivamente se foi significativo ou não, abrimos um parênteses e colocamos esses dados. O valor do teste, o número lá do cálculo do teste e o p-valor, que aparece lá naquela janelinha que o Action nos dá. Todo o resto a gente não precisa reportar, embora possa ser relevante para a nossa argumentação, para a nossa conversa com os dados. Não é? Digo textualmente se a diferença foi significativa ou não e indico por que isso pode ser dito, porque o valor do teste é tal e o p-valor é tal. Não costumamos dizer o grau de liberdade mais, porque grau de liberdade na prática não significa nada hoje, não é algo que influencie na interpretação do resultado, porque isso era uma orientação para encontrar o p-valor numa tabela pré-formatada de resultados. Embora os mais conservadores ainda citem lá o grau de liberdade, enfim, outras informações que aparecem dentro do parênteses. E aí, se o nosso p-valor é menor do que 0,05, então nós refutamos a hipótese nula, consequentemente afirmamos a nossa hipótese. Note que, interessantemente, quanto mais longe para cima ou para baixo, para cima principalmente, né, para cima, for o valor da estatística, aqui está 83 o valor da estatística, né, inversamente o p-valor vai ser baixo. Aqui tem um valor alto de estatística, aqui um valor baixo de p-valor, nós refutamos a hipótese nula. Né? Se essa era a expectativa da sua pesquisa, então comemore aí, né? Deu diferença. Mas, aqui vocês vejam, o valor da estatística está bem baixo, inclusive abaixo de zero, e o p-valor bem alto. Né? Então aqui a interpretação é que nós não refutamos a hipótese nula. E se refutar a hipótese nula era algo da sua que era importante para a sua pesquisa, então você falhou em refutar a hipótese nula, você vai ter um outro tipo de interpretação dos seus resultados ou vai fazer o experimento de novo, vai ver o que deu errado. Essa é a grande lógica. É isso daí, esse foi mais um tutorial da estatística, o terceiro da estatística diferencial, e vejo vocês no próximo. Bons estudos!